Que Israel é um país com democracia em pleno Oriente Médio, todo mundo sabe. O que pouca gente imagina é que os segredos que as paredes desse lugar histórico guardam são milenares e sua mística revelada poderia mudar o curso da história do mundo conhecido para sempre. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquiba. O assunto vai ser... Deixa eu inventar alguma coisa. Vai ser... Sempre terror... Sempre terror e pessoas. Estamos no TikTok, onde fazemos vídeos curtos sobre curiosidades e tal, e pensando ser uma rede onde as coisas viralizam com mais facilidade, eu preciso muito que vocês me sigam e compartilhem nossos vídeos de lá, para tentar fazer o pessoal de lá conhecer o iPanic aqui no outro mundo do YouTube. Nosso username é iPanic mesmo, igual na tela e na descrição. E por favor mesmo, vamos tentar chegar nas nossas metas, porque esse ano tem que ser o ano. Quem não tiver TikTok e tiver interesse em acompanhar a gente por lá, baixe o aplicativo gratuitamente. Na hora do cadastro, digita esse código de convite, que dessa forma vocês me ajudam bastante pra gente conseguir viver disso aqui. Antes de quaisquer outras coisas, preciso continuar sugerindo vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que agora eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na vida, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Senhoras e senhores, também estamos no Twitter, por onde tento ter um contato mais estreito com vocês, e nosso username é Sinap, que é a iPanic ao contrário, e claro, com 4 no lugar do A. Talvez nem todos vocês saibam, mas essa frequência de vídeo só está sendo possível porque nós fomos despedidos no nosso emprego formal, ou seja, estamos sem renda alguma. Então, para quem puder e tiver, a gente vai disponibilizar nosso Pix para que você, se possível, ajude o projeto com qualquer valor. E a chave tá aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. Tá? Então não esqueçam, ó, Instagram, notificações no celular, Twitter e agora TikTok, todos nomeados novamente aí na tela para vocês, se puderem me darem essa força. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! (2015, setembro, Nova Jersey). Sarah Pullman e sua melhor amiga Rachel Klein, presumivelmente judias, planejam dias de férias e curtição em Tel Aviv, capital econômica de Israel, que oferece diversas opções de lazer e entretenimento como festas, festivais, praias paradisíacas, etc. Bom, esse pelo menos era o plano inicial. Até as duas jovens mochileiras conhecerem ainda no avião o também viajante Kevin Reed, que por sua vez as convida para fazer uma ligeira parada em Jerusalém, capital de fato do país, por ser a região para a qual ele se destinava por questões de estudo, uma vez que era antropólogo. O convite, na realidade, proveio porque Kevin, naquele momento, estava a pesquisar religiões, e era época de Semana Santa em Israel, temporada perfeita para esse tipo de estudo, e que poderia muito bem se intercalar com as festas e a curtição que as meninas se propuseram a participar. De fato, o historicismo que as paredes em Jerusalém ofereciam realmente davam um quê de vida própria no sentido cultural, por entender o contexto histórico sobre o qual esses muros foram construídos. Então, Kevin leva as meninas ao albergue em que se hospedaria, na parte muçulmana do centro, onde são recepcionados pelo simpático Omar Hazazi, que se oferece a orientá-los geográfica e historicamente por aquelas vielas, apresentando-lhe patrimônios históricos e festas de arromba. Nem mesmo um trombadinha que roubou a mochila de Sarah foi páreo para desanimá-las de curtirem os poucos dias dali antes de embarcar para Tel Aviv. E essa noite prometia porque agora são 2 para 2, né? E essa conta eventualmente se balanceia conforme as doses de vodka são consumidas no bar. E discussões à parte, tudo deu certo para todo mundo e ninguém ficou no 0 a 0. Bom, mais ou menos, né? Porque, meio agitado, o Kevin, que dormiu com a Sarah, acordou pela madrugada pensando ter ouvido ruídos, dos quais ele atribui a um vídeo que ele encontrou durante sua pesquisa antes de embarcar para aquela terra. Honestamente, o vídeo é perturbador, e entre outras coisas, resume-se a captura de uma mulher no ano de 72, feita por líderes de 3 religiões diferentes, que a submeteram a uma espécie de sessão de exorcismo, tá? Por julgarem que ela estava influenciada por forças do mal. A moça em questão era a falecida mãe de uma família que teria retornado dos mortos 3 dias após sua morte, tendo voltado totalmente estranha e com essas peculiaridades malignas que o vídeo tentou demonstrar. Os religiosos a confrontarem-na entenderam que aquele caso era fora de sua alçada, por vislumbrar que o mal que a possuía era forte demais para ser combatido e decidiram sacrificar a mulher, mas não antes de testemunhar uma cena perturbadora antes que ela caísse em desgraça.
Como dissemos, o vídeo é forte e Kevin estava com isso na cabeça porque, de acordo com ele, foi exatamente por entre as paredes daquela região que aquele ato horrendo de morte foi cometido, e agora ele cria elucubrações e especulações baseados no seu conhecimento antropológico, alegando teorias de conspiração de que as religiões envolvidas buscavam esconder do mundo aquele conteúdo na intenção de manipular as massas de acordo com suas crenças. De fato, era muita coisa para processar, mas o dia seguinte estava por vir, mais passeios ao ar livre estariam por acontecer, e os nervos, por conseguinte, tendiam a se acalmar, certo? Errado! De forma meio estranha e acumulativa, Kevin parecia não passar por seus melhores dias a partir de então. Era dia de Yom Kippur, esse ano específico comemorado em 23 de setembro, que era o dia do perdão, então uma data que eles precisariam aproveitar na ocasião de já estarem por lá. Eles visitam os bairros armênios, cristãos e judaicos do centro histórico, a Pedreira de Salomão, o Muro das Lamentações, onde Sara, mesmo sem acreditar, pediu a volta de seu irmão falecido, visitaram a Basílica do Santo Sepulcro e tal, e nenhum desses Kevin parecia sentir-se à vontade consigo próprio, demonstrando uma paranoia injustificada que não parecia haver razões de existir. Nessa altura, a Sara já passava a entender que havia algo de errado com aquele lugar, sobretudo pelas intervenções de Kevin, e tentou convencer sua amiga Rachel a finalmente irem a Tel Aviv, o que não foi muito bem quisto. Nesse instante, rigorosamente nesse instante, Kevin, desesperado, grita às garotas implorando para ir embora, corroborando a crush de que algo de errado não estava certo. Segundo Omar, aquela era uma atitude comum que eles chamavam de Síndrome de Jerusalém e que teriam levado Kevin a um lugar seguro onde ele se acalmaria por alguns dias até ser liberado de sua estadia. A grande realidade dos fatos é que manteriam o garoto num lugar na cidade próprio para cura psicológica de pessoas que desenvolviam esse tipo de paranoia. Era mais uma espécie de hospício, tá? Mas a gente já volta lá. Combinadas de partirem a Tel Aviv na noite seguinte, foi naquela mesma noite que um terror vindo do céu se instaurou na velha Jerusalém com uma sucessão de bombardeios terroristas, provavelmente oriundo de extremistas que mais tarde identificaremos. O governo, junto às autoridades armadas, ordenava que todos os visitantes evacuassem a região, porque todos os meios de entrada ou saída de Jerusalém seriam bloqueados de forma iminente. Então, é hora de correr! Tensão, pessoas, tensão, porque na correria, Sara lembra que Kevin estava mantido numa clínica psiquiátrica sobre a qual acabavam de passar em frente, e contrariada por Rachel, convenceu os 2 militares que os escoltavam a salvá-lo, abandonando sua melhor amiga em fuga. O que eles veriam nesse hospital, no entanto, era uma espécie de hospício com uma pitada de terror pós-apocalíptico, do qual nossa ruiva nem precisaria passar por alguém que ela mal conhecia. É revoltante, pessoas, porque os guardas que tentaram ajudá-la, após uma breve procura pelo local, julgaram não haver tempo para expandir essa busca e retiraram-se deixando Sara por conta própria. Se ela encontrou o Kevin naquele lugar? Bah, encontrou, mas também encontrou outras bizarrices como um louco que há pouco andava pelas ruas do centro proferindo conspirações e especulando profecias sobre o fim do mundo. Esse homem chamava-se David, e pela descrição que ofereceu, ele era o filho da mulher executada sob possessão nos anos 70, e que por conseguinte ficou doente após o incidente, mesmo passados mais de 40 anos. O caso é que se essa fosse de fato a única bizarrice nos corredores desse hospício, tava bom, tá? Porque o lugar estava infestado de criaturas desumanas, cheias de morte no semblante, algumas até com asas semelhantes às que a mãe de David revelou naquelas filmagens. E esses seres mortos-vivos representavam ameaça e perigo a Sara e Kevin, de forma que eles precisavam correr para se salvar. As ruas desertas da cidade, porém, não os animavam no sentido de que as únicas coisas a perambular por entre as vielas eram essas criaturas animalescas mortais e, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, monstros gigantes que a historiografia denominou como Néfilins. Os Néfilins na Bíblia hebraica são seres mencionados no livro de Gênesis e Números como seres inconvenientemente grandes e de força sobre-humana que viveram no período do dilúvio. Existem outras traduções que referenciam esses seres, tá? Mas na realidade não são tão importantes no enredo, mas que precisavam com certeza ser evitados nos caminhos que Sara, Kevin e David, o louco, seguiram para encontrar a saída. E dessa forma entendemos que o bombardeio supostamente terrorista que atestamos no início do conflito não era de grupos terroristas extremos, era do próprio governo de Israel e das próprias forças armadas para conter esses seres que, tendo a velha Israel como um portal para o inferno, saíram livres para infestá-la. Apesar de conseguirem chegar aos portões da cidade, chegaram tarde demais, e naquele momento a cidade já estava isolada sob quarentena. Gente, vocês estão entendendo a gravidade da situação aqui? Não tinha mais como sair de Jerusalém, e quem ousasse atravessar os limites da cerca era alvejado pelo exército, tal como David foi ao tentar escapar do pesadelo interdimensional que assombrava o vilarejo.
O Sr. Fauzi, o pai do Omar, então relembra que desde que era criança havia uma saída da cidade através dos túneis artificiais que visitaram o dia anterior e talvez fosse essa a única opção viável de fugir desse lugar. De fato, não tinha muito o que pensar, era isso ou ficar ali vulnerável a esse tipo de situação. Então, era melhor correr. Olha, eu não sei vocês, tá? Mas eu estaria apavorado depois desse encontro. E até pra correr seria difícil com as pernas bambas e o coração acelerado. E Rachel, por topar de frente com a criatura, foi a que mais demonstrou esse nervosismo. Vejam, na correria ela passou mal, vomitou sangue, coisas que não pareciam sintomas de um mísero susto ou algo do tipo. Descobriu-se, no entanto, que ela acabou sendo ferida pela criatura que os aparvalhou naquele encontro. E esse corte fundo causava nela uma reação esquisita que se confundia com uma espécie de contágio. Esse assunto entrou na pauta, e os dois militares que escoltavam o grupo naquele instante até discutiram executar a menina, mas a aparição e o ataque de uma outra criatura de morte a ameaçá-los precisou ser priorizada, mas causou a morte de um dos oficiais. Vencida a ameaça, correndo contra o tempo e a favor de suas vidas, Sarah, Rachel, Kevin, Omar, seu pai Fauzi e o soldado sobrevivente finalmente adentram os túneis artificiais de que cogitaram ser a única passagem para fora da velha... Nossa, falei rápido demais. Ave Maria. Vamos lá de novo, peraí, não vou nem cortar essa parte. Vencida a ameaça, correndo contra o tempo e a favor de suas vidas, Sarah, Rachel, Kevin, Omar, seu pai Fauzi e o soldado sobrevivente finalmente adentram os túneis artificiais de que cogitaram ser a única passagem para fora da velha Israel. Mas o infortúnio é que fora dentro dessas cavernas escuras que nossa amiga loira demonstrou parte dos efeitos colaterais que aquele contato lhe ofereceu. E a prova são seus olhos negros e profundos. Ainda lúcida, resolveram seguir em frente porque o tempo não parava e era importante sair logo daquele lugar antes que mais criaturas os encontrassem na escuridão. De repente, Rachel entra em ataque de fúria e parte para cima do grupo, num confronto bastante físico que resultou na morte violenta do soldado a escoltá-los, e apesar de alvejada, Rachel não seria a única morta-viva a enfrentá-los na escuridão daquela vala, cujo conflito, graças a Deus, não causaria nenhuma outra morte do grupo, mas institucionalizaria neles o terror e a paranoia plena. Enfraquecida, mas com o mínimo de lucidez que ainda lhe restava, Rachel preferiu se matar do que continuar perseguindo sua melhor amiga e o grupo que lhe acompanhava, e que àquela altura, mediante os confrontos que tiveram, abandonaram a Sarah jogada à própria sorte. Gente, vamos lá. Você tá sozinho, numa caverna escura, cheia de demônios zumbis tentando te matar. Se você tem uma espada na mão, qualquer coisa que se aproximar de você, você vai rasgar, vai reagir, não tem como. E aqui não foi diferente, tá? O Fauzi, pai de Omar, do nada apareceu atrás dela e por acidente acabou sendo morto. Omar e Kevin voltaram a encontrar Sarah na escuridão, mas o pavor instaurado junto à tristeza que Omar sentia pela morte do pai, somados, não o permitiria seguir em frente, e ele também preferiu se matar, o Omar. Tensão, pessoas, tensão de novo, porque agora sozinhos, Kevin e Sarah precisam juntar forças para escaparem daquele pesadelo infernal que foi quase interrompido por um demônio que pousou na frente dela. Essa imagem é completamente assustadora, mas se amenizou quando os padrões de reconhecimento facial dos óculos que Sarah usava, que era aquele smart glasses, aqueles óculos inteligentes, esses padrões reconheceram que aquele demônio era seu irmão morto há 1 ano. Uau! Senhoras e senhores, Sarah estava em frente ao próprio irmão falecido e este, mesmo possuído pelo mal que se apoderou das paredes de Jerusalém, fazendo do lugar um portal para o inferno, não a atacou e guiou ela, junto a Kevin, à saída das cavernas para fora dos limites da cidade isolada. De forma final, e para o desencadear de um pesadelo sombrio de morte, demônios e monstros gigantes, Kevin e Sarah finalmente se viram livres, mas nenhum de nós contaria que Sarah, surpreendentemente, teria sido ferida por um desses demônios em conflito, possivelmente pelo ataque de Rachel, que atingiu primeiro a ela e depois acometeu o soldado. A exemplo de sua amiga, Sarah veio gradativamente obtendo sinais do contágio que explodiram justamente agora nas vias de estarem livres do horror. Por infortúnio da vida, agora ela era morta, mas para ser uma morta viva, vomitava seu sangue para dar voz a um demônio que a possuiria até o fim dos tempos, e que no seu próprio bater de asas, abandonava Kevin em meio ao campo para dar adeus à sua vida, em grande estilo. Senhoras e senhores, o turismo religioso de Israel é notável, as coisas por lá devem ser muito bonitas mesmo. Mas vem cá, se a sua decisão for mesmo ir para lá, tenham em mente, por favor, que Tel Aviv também é muito bonito, tá? Eu digo isso porque, pelo que vimos aqui, assim, é bom você evitar Jerusalém. Jerusalém é um filme israelense, apesar da língua inglesa, no formato found footage, de terror zombie e sobrenatural, lançado em 2015, produzido e distribuído pela Epic Pictures Group
e, claro, com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria israelense, o longa alcançou em dólares americanos a inexpressiva marca de pouco mais de 100 mil, justificadas pela distribuição quase que restrita a DVD e Blu-ray. Aos especialistas, o longa é visto em cima do muro, mas tendendo para o lado negativo, por enxergarem em Jerusalém um misto de perguntas sem respostas, qualidade questionável das atuações dos atores e decisões tomadas sem análise de risco algum, como, por exemplo, a Sarah arriscar sua própria vida para salvar um cara que ela conheceu há 2 dias, abandonando a melhor amiga para fazer isso. Tudo bem que eles se encontraram depois, mas precisa? Não, né? E essas visões certamente são espelhadas na Voz do Povo, que avalia com 4.8 de média no IMDb, ou seja, nota vermelha, e uma aprovação de 54% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Os irmãos que dirigem a produção, à época, cogitaram uma sequência pro longa, noticiado por portais de cinema mundo afora, mas que aparentemente jamais saiu do papel, ou está em vias de acontecer, de acordo com alguns outros poucos sites. Então só resta esperar. Na minha humilde opinião, o filme é mais ou menos, tá? Não me impactou de forma alguma, mas também não acho que perdi tempo assistindo. E sendo assim, eu sempre defendo a experiência pessoal de cada um de vocês, e não, isso não é pleonasmo, de assistirem e tomarem suas próprias conclusões. Mas comigo, Jerusalém não pode ter outra nota que não seja 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem a seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror. E agora vamos lá. Se você viu esse vídeo até o final, por favor, comenta só isso aqui, ó. Eu vi. Porque eu vejo aqui que a taxa de retenção do público durante os vídeos é muito baixa. Muita gente abandona o vídeo pela metade. E se vocês puderem vir até o final, seria muito legal pra mim. Tá? Comenta aí, eu vi, se você viu esse vídeo até aqui. Agora pode fechar. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.